Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui um humorista pegando um tweet do Nicolas Ferreira e fazendo agora uma provocação em relação ao que aconteceu com Trump nos Estados Unidos e o que em breve acontecerá com Bolsonaro aqui no Brasil, ou será que ele vai escapar de uma condenação? Então vou trazer essa provocação muito interessante, vale a pena, inclusive é o tipo de vídeo que dá para compartilhar, inclusive com os bolsonaristas, para ver qual é a reação deles. Deixa eu vir para cá, não tem problema. E também trarei aqui um tweet de alguém agora provocando a questão aqui vinculada à Argentina, já que lá tem o Trump argentino, ou o Bolsonaro da Argentina, que é o Milei, que teve que recorrer ao Brasil, que ele disse que não queria relações, para que o Brasil salvasse a Argentina de um colapso. Seria uma tragédia para o país na questão energética e coube ao Brasil, governado pelo Lula, salvar a Argentina dos liberais, enfim, do Milei, na verdade, é uma daqueles liberais que estão caladinhos, né? Estão caladinhos porque se fosse esperar a mão invisível do mercado resolver, olha, a coisa ficaria feia por lá. Eu vou falar sobre tudo isso, mas antes quero agradecer. Nós alcançamos a marca aqui de 282 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Quem chegou viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa sininho, deixa like se gostar, dislike se não gostar, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, vamos começar aqui falando do Trump, que venceu as eleições nos Estados Unidos em 2016, e quando isso aconteceu, o Bolsonaro já estava aqui no Brasil, na sua pré-campanha, e muitos, aconteceu lá, vai acontecer aqui. De fato, aconteceu. E aí, vários outros episódios que aconteceram lá com o Trump, aconteceram aqui no Brasil. E quando é algo de positivo com o Trump, aí os bolsonaristas falam, olha, aconteceu lá, vai acontecer aqui. Mas quando é algo de negativo, aí eles somem, né? Aí eles fingem ali que não estão vendo, que não sabem de nada. Só que o print é eterno. Quando um bolsonarista printa algo favorável, tentando relacionar, aí você dá para usar aquele print numa provocação que foi o que Antônio Tabet fez num tweet muito interessante aqui. Ele pegou um tweet do Nicolas, de tempos atrás, aí você viu assim, o Nicolas, Trump now, Bolsonaro next, do tipo, Trump agora, Bolsonaro depois, né? Bolsonaro o próximo. E aí o Tabet fez, então, respondendo aqui, usando essa imagem do Nicolas Ferreira, e escreveu, Trump eleito, Bolsonaro eleito. Trump negacionista, Bolsonaro negacionista. Trump perde reeleição, Bolsonaro perde reeleição. Trump não aceita resultado das urnas, Bolsonaro não aceita o resultado das urnas. Trump influencia a invasão do Congresso. Bolsonaro influencia a invasão do Congresso. Trump condenado. Bolsonaro, 3 pontinhos. Vai ser condenado em várias outras ações. Lembrando que o Bolsonaro já foi condenado no TSE. Está inelegível em 2 ações. Então, assim, de fato, né, muitas semelhanças aqui. Eu só espero que não aconteça o Trump eleito presidente de novo e o Bolsonaro que um dia venha novamente a presidir o país. Porque o Trump, em algumas pesquisas, aparece liderando nos Estados Unidos contra o atual presidente Joe Biden, e se ele vencer por lá, eu espero que não se repita aqui no Brasil, que tenha essa diferença. Mas, de fato, um foi eleito depois o outro, negacionismo. O que o Trump fez nos Estados Unidos foi muito semelhante ao que o Bolsonaro fez aqui, só que o Bolsonaro meio que dobrou a aposta. Ele intensificou que o Trump estava no ano de eleição 2020, então ele foi dando uma moderada na medida que a eleição se aproximava. E o Bolsonaro, como a eleição seria só em 2022, não, foi o tempo todo negando a pandemia, chamando de gripezinha, no socoveiro, e daí o país manda de maricas, um negócio surreal, espalhando mentiras sobre vacina, falando que remédio, né, ajudava quando na verdade não ajudava, até piorava, porque passava a sensação de proteção e a pessoa saía, se contaminava e morria. Então, assim, é o negacionismo dos dois, surreal, mas do Bolsonaro eu acho que pior. Aí o Trump perdeu a reeleição, o Bolsonaro idem. Os dois, né, viviam questionando. E olha que lá nos Estados Unidos você tem também o voto, né, que você vota pelos Correios. Você vota numa cédula aqui, envia pelos Correios. Então, se a coisa fosse só a urna eletrônica do Bolsonaro aqui, você fala, não, porque é a urna eletrônica. Mas lá nos Estados Unidos, a situação diferente. Então, o nosso Trump também encheu o saco lá. Então não é o problema da urna, é que eles querem encher o saco, eles querem levantar suspeição sobre o processo eleitoral. E aí, invasão do Congresso, teve do Capitólio lá, teve aqui no Brasil, tanto Bolsonaro quanto Trump, concordo com ele aqui, tiveram influência sim, e agora o Trump foi condenado. Uma matéria vai explicar aqui que em meio à corrida eleitoral nos Estados Unidos, Trump se tornou o primeiro ex-presidente do país a ser condenado criminalmente pela justiça.
Na última quinta, o magnata foi declarado culpado em um caso envolvendo suborno para a ex-atriz pornô Stormy Daniels. Trump foi considerado culpado por 12 jurados em Nova York por fraude contábil ao falsificar registros financeiros com o objetivo de ocultar um pagamento para a ex-atriz pornô pouco antes das eleições de 2016. E além da atual condenação, cuja pena deve ser anunciada no próximo dia 11 de julho, o republicano de 77 anos ainda enfrenta outros 3 processos em meio à tentativa de retornar para a Casa Branca após 4 anos. Aqui vai lembrar que Trump é alvo de uma ação envolvendo uma conspiração com o objetivo de mudar o resultado das eleições de 2020, onde foi derrotado e viu Biden chegar ao poder, e muitos outros problemas com a justiça, tal qual Bolsonaro aqui no Brasil. Só que tem uma diferença, o Bolsonaro está inelegível, só pode disputar eleições em 2030, e o Trump continua podendo disputar as eleições, já que pelas leis dos Estados Unidos, a condenação de Trump e até mesmo a possível prisão do ex-presidente não teria impacto direto no processo eleitoral, já que a legislação determina apenas que candidatos cumpram os requisitos de ter nascido nos Estados Unidos, morar no país por no mínimo 14 anos e ter ao menos 35 anos para concorrer o pleito. Já pensou o Trump na cadeia disputando a presidência dos Estados Unidos? Meu Deus, e lá a disputa deve ser bastante acirrada, que a matéria vai falar que depois de ser considerado ali, né, culpado, condenado, ele caiu 2 pontos, agora o Biden aparece à frente 2 pontos, ou seja, estavam ali empatados, ou dependendo do Trump até aparecia 1 ponto na frente, agora aqui o Biden aparece 2, a disputa mesmo com a condenação do Trump deve ser muito, mas muito acirrada por lá. Pessoal, vi um tweet muito bom do Felipe Quintas sobre esse episódio do Brasil ter salvado, o termo correto é esse mesmo, salvado a Argentina de um colapso energético por falta de gás. E o Felipe Quintas escreveu o seguinte: o Brasil, através da Petrobras, vendeu gás natural fiado para a Argentina. Evita, assim, o colapso energético no país vizinho e, consequentemente, o colapso das exportações brasileiras para um dos nossos maiores mercados. O Estado brasileiro pode se dar ao luxo de receber depois para garantir a iniciativa privada aqui dentro. Moral da história: a Petrobras, enquanto agente estatal, garante mercados dentro e fora do país. Já o libertarismo do governo argentino não assegura nada, sequer a própria energia. Quem é atrasado e incompetente, afinal? Bom, então tá aqui uma ótima provocação do Felipe Quintas, porque coube ao Brasil, né, através de uma empresa de economia mista, mas controlada pelo Estado, que é a Petrobras, salvar um país vizinho que agora está aí, com um liberal, né, fala liberal, um ultraliberal na presidência. E aí, ô Javier Milei, quem que é bom mesmo? É o Estado ou a iniciativa privada? Eu não sou contra, não, eu sou empresário em Uberlândia. Então a gente entende a importância das empresas, da iniciativa privada, isso aí pronto. Não dá para negar. Agora, a grande questão é, existe uma turma que por elas, né, você tinha que abolir o Estado, não tem mais Estado. Pois é, talvez agora fosse uma boa hora do Milei se virar. Se vira agora, arruma o gás aí com uma empresa privada da Argentina ou de outro país, mas não. Veio pedir socorro pro Brasil. E o Brasil estendeu as mãos e socorreu a Argentina, como disse aqui o Felipe, fiado, né? Vai receber depois aí, mas evita o colapso de lá, que prejudicaria os negócios do Brasil. Então, o Brasil fez certo, a Petrobras fez certo, já elogiei, reforço isso aqui. Agora, imagina se fosse para salvar a Venezuela, a Cuba. Mas os bolsonaristas estariam pistola. Que absurdo, né, fazer isso aqui com um país com dificuldades financeiras. Pois é, a Argentina está quebradinha, com muitas dificuldades financeiras. E você não vê bolsonarista e liberal reclamando do que o Brasil fez para socorrer um país que está na mão de um liberal. E nem agradece. O Eduardo Bolsonaro esteve lá essa semana, com o nosso dinheiro de novo, para falar mal do país. Poderia fazer um tweet agradecendo o Lula, agradecendo a Petrobras, o governo, por ter, né, ajudado a Argentina e o povo argentino. Porque se a pessoa se não ajuda, teria o colapso lá e o povo se revoltaria ainda mais do que já estão revoltados e ficaria ruim para o presidente. Até ouvi um comentário aqui irônico nessa postagem do Felipe Quintas, diz o seguinte: o governo do Brasil errou. Era para deixar o liberalismo do Milei resolver os problemas da energia com a mão invisível do liberalismo. O que para nós revelaria-se a mão invisível do liberalismo e quais as suas consequências para o povo da Terra do Prata.
Porque o liberal, né, o extremado, assim, ultraliberal, acha que não, como eu disse, o Estado não deve existir, ou então tem que ser um Estado mínimo, cuidando de questão jurídica, segurança, questão de petróleo para eles, tem que privatizar tudo. Tudo que tem que ser privatizado, questão energética, tudo tem que ser privatizado. Pois é, será que a mão invisível do mercado salvaria a Argentina? É claro que não. Por isso é que coube ao Estado brasileiro, através da Petrobras, estender a mão e salvá-la de um colapso. Bom, pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha o vídeo. Bora trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.